E sim, ela atacou novamente. A autora do Chuveiro trouxe mais uma história pra gente se divertir. Então a gente vai conversar sobre Dando à Luz, seduzida pela minha luminária senciente da Loretta Lins. Oi gente, eu sou a Natália Donato e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E sim, ela atacou novamente e hoje é claro que eu tinha que vir aqui pra conversar com vocês sobre o livro do Cassius, o livro da Luminária, o segundo livro da série dos Objetos Sencientes da autora Loretta Lins. Eu vim aqui o mais rápido que eu pude gravar pra vocês. Eu finalizei a leitura do livro tem pouco tempo e eu precisava vir aqui pra gente conversar, porque assim, olha, consegue ser mais bizarro que o livro do chuveiro. Sim, consegue. Mas eu tenho alguns pontos que eu queria trazer pra vocês aqui, então, como vocês gostaram muito do livro do chuveiro, vocês gostaram até mais do que eu imaginei que vocês fossem gostar, então eu tinha que vir aqui pra trazer a continuação, então, dessa saga pra vocês. Antes da gente começar a conversar, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para receber as notificações e me segue lá em todas as redes sociais, principalmente o Instagram, que eu tô sempre por lá. Falando em Instagram, se vocês me seguissem lá, vocês já teriam visto que eu estava fazendo a leitura dessa lenda aqui, gente. Sério. E ainda, a autora me seguiu no Instagram quando ela me viu que eu tava lendo o livro dela. Eu fiquei me sentindo. E aí eu tinha que trazer então pra vocês, né, gente? Porque eu prometi que se vocês gostassem muito do vídeo do chuveiro, eu voltaria para trazer o vídeo da luminária, então estamos aqui para conversar sobre. Recomendo que vocês vejam o vídeo anterior para entenderem melhor toda a dinâmica da história, enfim. Mas se por um acaso vocês estão aqui, vão só continuar aqui, tudo bem também, eu vou tentar dar uma contextualizada na história anterior para que vocês não fiquem tão perdidos por aqui. Bom, a Loretta Lins, ela é um pseudônimo, ninguém sabe exatamente quem é, e ela fez aí um burburinho no começo desse ano, acho que lá por março ou abril, mais ou menos, lançando um livro chamado Seduzida pelo Meu Chuveiro Senciente, que contava a história da Felipa, e acontece lá algumas coisas e tal, e ela é seduzida por um chuveiro senciente, né? Um chuveiro que tem sentimentos e... enfim... Basicamente é isso. E aí ela tá dando continuidade então a essa série, né, essa sequência aí de histórias de objetos sencientes. A história da vez é a história da luminária, né, a história do Cassius, que é uma luminária senciente e que vai se apaixonar pela Olivia. A história do Cassius ela começa, né, na verdade o livro começa com o Cassius narrando o prólogo. E ele vai explicar um pouquinho de quem ele é, de como ele surgiu, né? Ele era só uma luminária, mas aí teve alguém que fez alguns experimentos com ele com seus irmãos, né? Então, sim, irmãos. E aí ele vai contar um pouquinho, então, de como isso aconteceu, né? De como ele e os seus irmãos foram experimentados e foram se tornando objetos sencientes, né? Foram se tornando objetos com capacidade de pensar, de sentir... e tudo mais. E aí logo em seguida a gente já vai conhecer a Olivia. A Olivia já foi apresentada pra gente no livro anterior, né, no primeiro livro da série. A Olivia acabou de assumir a posição de CEO da Lorentech, a empresa de tecnologia, né, responsável por esses objetos. E ela foi fundada pelo Aidan e pela Felipa, que era um casal. É o casal que aparece no primeiro livro, que é o casal principal, teoricamente. O Aidan se afastou depois do final do primeiro livro. Eu não vou contar aqui o que acontece, mas eu contei no primeiro vídeo que eu fiz falando do livro do chuveiro. Então, se vocês quiserem saber o que aconteceu, corre lá pra conferir antes e aí depois vocês voltam pra cá. Então a Olivia assume essa posição. Ela tá ali, acabou de descobrir que tem um espião corporativo na empresa, então ela tá muito preocupada com o que vai acontecer, porque isso coloca a posição dela em risco, né? Ela é uma mulher e tudo mais, então tem isso também, esse medo, esse receio dela. E ela tá querendo descobrir quem é esse espião. E aí tem uma pessoa que fica responsável por dar uma redecorada na sala dela, porque a sala dela é a mesma sala que o Aidan utilizava. Então ela quer que fique mais com a cara dela, né? E aí ela tem uma pessoa que tá fazendo isso pra ela, então faz toda essa decoração. E um objeto muito interessante dessa decoração é uma luminária que deixam lá na sala dela, que no caso é o Cassius. Ele tava numa sala, meio que um porão, aprisionado,
Então, quando ele se vê livre dessa sala, e como ele tá, né, adquirindo toda essa inteligência dele e tudo mais, ele resolve que vai ser uma boa ideia sequestrar, teoricamente, a Olivia, para que ele possa tentar descobrir aonde estão os seus irmãos e quem é a pessoa que foi responsável, aonde está a pessoa que foi responsável por fazer os experimentos neles, né? O Cassius, ele quer vingança. Então ele acha que é muito interessante sequestrar a Olivia e sim, para conseguir o seu objetivo. E aí é basicamente isso. Depois disso acontecem algumas coisas lá e temos um final feliz. Gente, olha. Ai, tem muita bizarrice nesse livro, tá? Eu vou pedir também para o editor deixar aqui na tela um printzinho mostrando quais são os temas abordados aqui nesse livro, porque eu não vou falar pra vocês, tá? Não vou falar em voz alta. Eu separei até algumas passagens aqui pra comentar com vocês a respeito. E algumas coisas eu não vou ter coragem de falar, mas algumas eu vou ler aqui com vocês. Primeiro de tudo, né, o que eu preciso dizer pra vocês é que eu me diverti, tá? Não tem como, é muito bizarro. Sim, porque a gente tá falando de relações entre uma pessoa e uma luminária de chão, pá, ela é grande e tal, não sei o quê, mas assim, entendeu? Eu já tinha achado bizarro com o chuveiro, mas com a luminária ela atingiu um nível assim de bizarrice fora do normal. Porque, sério, aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o livro do chuveiro. Tinha algumas coisas que eu não conseguia imaginar como é que tava acontecendo. Que bom, eu acho que eu não conseguia imaginar. Mas assim, realmente conseguiu ser bem mais bizarro do que o primeiro livro. E aí eu vou ler algumas passagens aqui com vocês que, assim, me fizeram gargalhar alto. Eu queria entender qual que é a fixação desses personagens, desses objetos, em se referirem a eles mesmos como homens. Porque aqui a gente tem uma passagem que é muito interessante, que ele diz o seguinte: honestamente, não sou um homem de me gabar, ou melhor, luminária. Até aí ok, né? Porque ele sabe que ele não é um homem, né? Vamos combinar. E aí ele continua: mas não há competição perante minha superfície lustrosa e o meu bulbo filamentoso. Mesmo sem uma cúpula, eu sou a luminária mais firme, funcional e aesthetic que você irá conhecer em toda a sua vida. Eu sei que sou uma luminária bonita. Eu conheço o meu valor. Gente, engraçadíssimo. Meu bulbo filamentoso, assim, olha. Antes de eu ler esse trecho aqui, eu vou explicar pra vocês, tá? O que acontece. Quando a Olivia se vê presa no seu próprio escritório, presa mesmo, né? O Cassius amarra ela e tudo mais. Ele fala pra ela que ele vai. E aí, quando ela percebe o que é essa coisa que vai acontecer, ela fica animada. Entendeu? Porque a vida dela é tão monótona e é tão chata e, enfim, que ela fica animada. Aí eu vou ler aqui pra vocês um trechinho. É muito engraçado, desculpa. Eu estou quicando no plug macho de uma luminária possuída por uma inteligência artificial. Mas a maior loucura é que esse é o melhor sexo que já tive em toda a minha vida. Depois também tem a introdução de lâmpada. Assim, sem palavras. Sem palavras. E eu gargalhava alto, gente. Porque, mais uma vez, eu não consegui imaginar. Pra mim não tava fazendo o menor sentido. Mas ela tava gostando. Entendeu? Ela tava gostando. Ah, tem outra coisa aqui, ó. Aí eles estão lá no meio, pá, não sei o quê. Aos poucos, percebo o que está acontecendo. Seu plug está me eletrocutando. Depois tem um outro trecho aqui também que eu preciso achar pra vocês. Achei aqui. Eu não vou ler porque é um trecho bem grande. Mas, né, então como eu falei, ela tá gostando ali e tal. Pra ela tá sendo a maior aventura que ela já teve. E depois que eles terminam o ato, sai um líquido fosforescente dele. Eu falei, consegue ser mais bizarro que o chuveiro. Olha, a Loretta, eu acho que ela é muito corajosa, tá? Porque mesmo que ela escreva sob um pseudônimo, você tem que ter muita coragem pra colocar no mundo, assim, pra expor umas histórias dessa,
tá? Você tem que ser muito corajosa, porque assim, é uma loucura completa. E eu não tô falando que é ruim, eu não tô criticando não, eu tô falando que é coragem mesmo. Eu sei que na época tava muita gente falando que a história parecia escrita por inteligência artificial e tudo mais, e ela negou algumas vezes, inclusive até na nota inicial desse livro aqui, ela negou. Ela disse que é coisa da cabeça dela mesmo, e... enfim, eu também não acho que seja escrito por inteligência artificial. Eu acho que nem a inteligência artificial, os ChatGPTs, enfim, da vida, conseguiriam ter ideias tão malucas quanto essa, sabe? Então, vamos supor que ela tivesse usado pra dar uma aprimorada no texto e tal, mas assim, a ideia foi da cabeça dela, não tem jeito. E eu acho sensacional. Sinceramente. Eu acho de muita coragem. Muita coragem você pensar em umas coisas tão malucas e compartilhar com as pessoas, sinceramente. Outro momento aqui que ele fala assim, ó: particularmente, nunca fui um homem de muitas crenças. Mas não é um homem, né? Meu filho, mas você não é. Entendeu? Não é. Mesmo depois lá que ele consegue um corpo, continua não sendo um homem, né? Não é. Mas tudo bem. Ele toma um tiro. E eu fiquei tentando me imaginar, assim, o que aconteceu, né? Ele tomou um tiro lá e tal pra salvar a menina Olivia, o amor da vida dele. Porque depois que ele manteve ela em cárcere e que ele abusou dela, ele percebe que ele tá apaixonado por ela. Assim como ela percebe que tá apaixonada por ele. E aí acontecem umas coisas lá, e daí ele fala que ele não era um homem de muitas crenças, mas que a partir do momento que ele percebe que ele tá apaixonado por ela, ele sabe que ela é o amor da vida dele e tal, não sei o quê. Assim, nesse nível, as coisas acontecem muito rápido. Tanto no do chuveiro quanto neste aqui. Eu entendo que é pra ser rápido. A autora deixa isso bem claro na nota inicial dela, que é pra ser um romance rápido e tudo mais, então não tem um aprofundamento tão grande. Mas eu acho que faz uma falta, um pouquinho mais de aprofundamento. Porque tudo acontece muito rápido, né? E, mais uma vez, eu entendo que a intenção é essa. Principalmente nessa daqui. Eu achei que aqui as coisas foram muito mais corridas. E já no do chuveiro foi um pouquinho mais, assim, estruturado. Eu gostei mais do chuveiro, confesso. Por conta disso. Exatamente de ter uma estrutura um pouquinho melhor. Mas... não posso mentir, eu também adorei o livro do Cassius. Mas eu senti que o Cassius aqui não teve um desenvolvimento muito grande também. Então eu gostaria de ter visto um pouquinho mais do Cassius. Não que a Olivia tenha sido super desenvolvida. No livro do chuveiro, por exemplo, o Adão, que era o chuveiro, a gente conseguiu entender um pouquinho melhor dele. E o Cassius, eu senti que ele ficou um pouquinho jogado, um pouquinho perdido ali. O objetivo dele era mostrar pra ela que ele poderia satisfazê-la sendo uma luminária. Com o seu plug macho, com a sua lâmpada, que tem o bulbo filamentoso. E é isso. Ai, eu fico aqui conversando sobre isso e pensando e lembrando, né, da história e vendo uns trechinhos aqui que eu separei. E eu não consigo me levar a sério. Bom, tem final feliz, tá? Tem final feliz. Dando à luz, né, é o nome do livro. E não é só pelo fato de que ela se envolve com uma luminária. Não, é porque ela realmente dá à luz ao primeiro bebê ciborgue. Tá bom pra vocês? É isso. É isso. Como eu falei, ele consegue ser mais bizarro que o livro do chuveiro. Ai, gente. Olha, foi muito divertido, de verdade, fazer a leitura desse livro. Como eu falei, eu achei a autora muito corajosa em colocar essas histórias. E eu tô muito curiosa pro próximo livro da série, porque sim, a gente vai ter um próximo livro. Na verdade, a gente vai ter aí outros livros que ela já anunciou, não só dessa série, mas o próximo dessa série, que eu não sei quando sai, mas eu peço, por favor, Loreta, lance logo, é o livro da Privada. Consegue, né, ficar mais bizarro, pelo jeito, a cada livro? Eu fico aqui tentando imaginar como é que vai ser esse negócio da Privada. Ao mesmo tempo, eu não quero imaginar. Primeiro porque eu acho que vai além do que eu consigo. Segundo porque eu quero ser surpreendida. Assim como eu fui surpreendida com a história do Cassius e da Olivia. Eu quero ser surpreendida. E eu vou trazer pra vocês. Mas é claro que eu vou trazer pra vocês. Porque, olha, isso aqui é uma lenda. Uma obra-prima da literatura nacional. E eu não tô brincando. Eu realmente acho que é sensacional. Brincadeiras à parte, já no começo do livro, a autora deixa uma nota explicando algumas coisas, que o livro é pra ser rápido. Como eu disse, eu gostaria que fosse um pouquinho, assim, pouca coisa, tá? Um pouquinho só mais desenvolvido ali. Você vai ler mais ou menos imaginando o que você vai esperar. Você lê o título desse livro e vai imaginar que vai ser alguma coisa fora do normal. E eu tô falando isso porque eu vi alguns comentários, até meio ofensivos, a respeito dessas histórias. E assim, gente, se vocês
não gosta, não faz o estilo de vocês, tudo bem vocês expressarem suas opiniões negativas, mas desde que isso não ofenda. Porque desde o primeiro livro ela já deixou bem claro qual era o intuito dela. Então assim, eu gostei de verdade, agora sem brincadeira nenhuma. É bizarro, sim, eu achei os dois livros muito bizarros, mas de uma certa forma eu gostei, porque serviu pra me entreter, entendeu? E era o objetivo dos livros. O que me incomodou um pouco, além dessa questão de não ser tão bem desenvolvido, né, as histórias, são os erros. Eu percebi que tem alguns erros gramaticais, eu não sei se passou por revisão ou não passou, mas possui alguns errinhos gramaticais. É alguma coisa que fale, meu Deus do céu, que absurdo. Não, não é. É uma coisinha ou outra só, mas é uma coisa que dá pra ser corrigido também pros próximos livros. Se você, Loreta, estiver vendo esse vídeo, por favor, continue, tá? Porque as suas histórias bizarras me entretêm. E entretém mais um monte de gente também. Continue, por favor. Dito tudo isso, sim, gente, gostei, quero mais, vou continuar lendo. Não vou mentir, não era o tipo de leitura que eu teria dado continuidade se fosse algum tempo atrás. Mas, além do fato de vocês terem gostado muito do vídeo anterior, né, do vídeo do chuveiro, eu fiquei curiosa, sim, pra saber mais. Então eu tô em busca de alguns livros nesse estilo. Eu andei vendo algumas coisas no Kindle Unlimited. Eu não sei se os livros da Loreta se encaixam em Monster Romance, mas eu andei vendo alguns na Amazon, então eu já deixei ali alguns separadinhos, eu quero trazer um pra cá. Tem uma série que eu encontrei, que é uma série de orcs. E aí, o primeiro é A Noiva Humana do Orc Vaidoso. Eu vou pedir pro editor deixar a capa pra vocês, aqui ou aqui, enfim, não sei. E aí eu tô querendo fazer a leitura desse livro e trazer então pra vocês. Não sei se vai ser tão bizarro quanto uma luminária ou um chuveiro, mas eu acho que vocês podem gostar dessa leitura. Talvez até eu goste dessa leitura. Eu ando sendo surpreendida pelos livros que eu tô consumindo nos últimos tempos. Eu ri, eu gargalhava alto de algumas passagens. Algumas coisas eu fui lendo pro Vitor e ele também riu. O puro suco do entretenimento. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo hoje. Eu não fiz roteiro, então eu vim aqui mesmo com as anotações que eu tinha pra gente conversar, porque eu precisava compartilhar com vocês. Não deixem de se inscrever aqui no canal, tá, gente? Nós estamos chegando aos 900 inscritos e a minha meta é chegar aos 1000 inscritos aqui ainda esse ano. Me ajudem aí a bater essa meta. Vou deixar também o link pra você adquirir, pra você conhecer os dois livros da autora. Não só isso, como o do chuveiro também, tá? Então eu vou deixar aqui na descrição. Vou deixar nos cards o vídeo, né? Deixei aí em algum momento pra vocês. O link do vídeo também vai estar na descrição. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau!